A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Estou entrando aqui para trazer novidade aqui para vocês. A gente vai fazer essa semana uma série de 5 lives consecutivas. Eu estou um pouquinho atrasada. Era para ter começado meia horinha atrás, mas estamos aqui. Boa noite para vocês. A gente vai falar alguns temas relacionados ao deserto essa semana. Deserto mesmo. Deserto, Israel. A gente vai falar de cultura, contexto judaico. E hoje a gente vai falar dos inimigos naturais do deserto, né? Quantas vezes as pessoas falam, estou no deserto, estou indo para o deserto. Mas... né? O que encontraremos no deserto? Curioso isso. Você já passou por algum deserto aí da sua vida e pensou assim, meu Deus, o que fazer nesse deserto? Deixa eu separar as telas aqui no meu computador. Vou separar a minha planilha de estudo aqui que eu fiz hoje cedo. Tudo sob controle, né? Nem sempre. Só o controle de Deus mesmo. Como estava o sábado de vocês aí? Inimigos naturais do deserto. Como sempre, a gente vai fazer uma live bem curta. Vai ter dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 consecutiva, tá? A gente não vai falhar nem um dia. E os temas eu já deixei um videozinho no Instagram falando dos temas, tá? Minha última postagem foi exatamente os temas e falando desses temas, tá? E eu quero falar para vocês hoje dos inimigos naturais do deserto. Eu sei que muitas pessoas assistem agora, outras pessoas vão assistir depois. E tá tudo bem, né? Sábado, tá? Então vai até, hoje é dia 2, vai até o dia 6 de setembro. Então esse mês é o mês do meu aniversário também, dia 24 de setembro. Eu faço aniversário, 39 anos. 39. Então é sempre um mês aqui importante, um mês onde se comemora esse dia aí tão querido na nossa vida, tá? Deus tem me dado o privilégio de viver e poder ensinar, e Deus me deu essas ferramentas para que eu pudesse executar o chamado e me deu paixão pelo que eu faço também. Já falei várias vezes aqui que eu nem sempre fui assim, uma pessoa que saiba argumentar, de falar o que realmente pensa, de expor minhas ideias, escrever livros, então nem pensar. Eu sempre fui reprimida, já fiz uma postagem essa semana, reprimida pela vida, pelas circunstâncias, pela própria personalidade minha, pela falta de oportunidade também, pelas armadilhas da vida, né, que tentam nos desfocar de quem nós somos e de nossos dons, muitas vezes. Já pensei em desistir, sim, muitas vezes, e eu sempre encontro motivos para caminhar um pouco mais, e aquele que nos chama, ele vai nos capacitar em toda a trajetória. Isso é fato, é verdade. Também tá perto, Washington, tem 36, o Washington aqui já vai para 39, Jesus, tem misericórdia. Eu fico vendo meus filhos ali, eles têm 13 e 9. Larissa tem 13, o Lucas tem 9. A paz, Ju, Deus abençoe. E eu vejo que a vida deles, o mundo deles, ai meu Deus, se a vida fosse fácil assim, né? Do jeito que o adolescente pensa. Mas é isso. Eu sempre... eu até recebi uma pergunta esses dias, né, falando sobre dom, falando sobre talento. O dom, gente, o dom é a capacitação de Deus sobre nós. É algo que Deus
Deus literalmente coloca em nós, né? É algo que para nós é difícil ou até impossível de ser realizado sem Deus. Isso é dom. Por exemplo, Êxodo capítulo 31 fala que Deus capacitou, olha que interessante, Deus capacitou homens e encheu do Espírito de Deus, deu sabedoria, deu capacidade, deu conhecimento para todos os trabalhos, para ser dotado como artista desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e bronze. E os capacitou para trabalhar como escultor de madeira, como joalheiro. Êxodo 31, tá? Êxodo 31, versículo 1, 2, 3, 4, 5, tá ali. Falando que Deus capacitou ele. Isso é dom. É a capacitação que vem do próprio Deus. E o que é talento? O que é o talento? O talento é a personalidade da pessoa já ajuda, ou, por exemplo, a pessoa tem um ouvido musical, ele já nasce e eu tentei tocar guitarra, mexer com instrumento, mas não dá, não tenho ouvido musical para isso, então não tenho talento para isso, né? Se for a arte, né, minha filha sabe desenhar muito bem, então desde nova ela consegue visualizar o desenho, consegue visualizar uma pintura. Tem pessoas que já nasceram para fazer comédia, já nasceram para ser atores. Isso é talento, tá? E dom é aquilo que Deus coloca sobre nós. É uma explicação bem básica, mas já dá pra gente entender como é valioso, tá? Naturalmente, eu pessoalmente, tá? Eu sou muito retraída, com muita dificuldade de oratória também. E o dom que vem puramente de Deus, é a graça dele sobre nós, enfim, é Deus purinho, tá? Então eu encontrei um pouquinho de talento que tinha, eu alinhei com o dom de Deus e aí nós temos aqui o que temos hoje, e é isso aí. Então, vamos à nossa programação dessa semana. Então até o dia 6 nós temos live todos os dias, tá? E o que vem por aí é o dia 7, 9 e 11 de setembro. Para você que está acompanhando o meu Instagram, o meu YouTube, você já viu que tem uns videozinhos aí para vocês da série Os Hebreus. É só a primeira temporada, a gente pretende dar continuidade neles. E no dia 7, 9 e 11 nós temos um evento desvendando o Salmo 23 em hebraico. E no fim dessa jornada, do dia 11, a gente vai abrir vagas para o curso mais hebraico, tá? O que vai ser bem esclarecido lá no dia do evento, tá? A gente não vai falar muito sobre isso aqui agora. Então fique atento, compartilhe, marque aí também alguém que queira aprender, ler, escrever, traduzir, transliterar o texto hebraico. Eu sou bacharel em teologia pastoral, portanto, posso ensinar você. Certificado hebraico. Eu sou certificado em cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, essa é a minha área de trabalho. E eu vou oferecer por lá uma especialização com certificado no hebraico dentro da teologia, tá bom? Então vamos ao tema de hoje, os inimigos naturais no deserto. Falando de deserto, a gente já pensa logo em dificuldade, né? Com coisas... Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Amanhã a gente vai falar do deserto em si, o que ele significa, o que ele significou para Israel e para nós hoje, por que Deus leva esse povo aí no deserto, tá? Existe um propósito especial de Deus com o deserto. Toda a história de Israel se dá no deserto, esse é o cenário básico. Aquela nação conhece bem o deserto, conhece os inimigos naturais do deserto. Todos nós temos inimigos. O medo, desesperança, falta de confiança em nós mesmos, não entendemos o propósito da vida, o tempo, as metas, o trabalho, tudo isso pode estar no nosso caminho enquanto caminhamos pelo deserto. O inimigo que eu citarei aqui é o próprio deserto em si mesmo, é um lugar quente, escaldante, seco, com pouco recursos de água. Eu tenho uma amiga que foi em Israel, ela disse que subiu aquelas montanhas lá, fazendo excursão, né? Ela disse que
que eles saíram de madrugada para poder subir a montanha na caminhada, né? Andaram de camelo, uns negócios assim aventurados assim lá em Israel. E ela disse que tiveram que caminhar praticamente de madrugada e voltar rapidinho antes do sol nascer, porque senão eles não iam aguentar o calor. E disse que nunca sentiu tanto calor na vida. Então o deserto é assim, desconfortável. Desconfortável. O deserto não é feito para ser confortável mesmo, não. É uma luta com os nossos parâmetros pré-estabelecidos, com a nossa religiosidade, com a luta com o modismo desse século, e aprender algo novo no meio disso tudo é complicado. Mudar de ideia sempre foi difícil, sempre foi desafiador e é desconfortável. Às vezes nós nos sentimos como um peixe. Foi para trazer uma palavrinha ali num culto de oração na casa da minha cunhada, irmã do meu marido. E eu, inocente, eu fui abrir a Bíblia, eu estava estudando aquela semana sobre aquele tema. Vocês aqui no YouTube, fala para mim se vocês estão ouvindo bem, se estão direitinho aí. Aí eu, inocentemente, eu li sobre José. Estou falando aqui de conhecimento, como é difícil as pessoas assimilarem isso. É como se fosse um deserto mesmo. E aí eu fui ler o texto. José preso no palácio, preso com os presos do rei. E eu fui e falei daquele tema. Que Deus vai nos preparar para algo maior, usando os recursos que ele tem. Que ele estava preso no meio de presos do rei. Que ali dentro eles falavam de assuntos do rei. Então eu terminei a palavra, minha palavrinha é bem profunda. E o pastor disse para mim assim: irmã Luciana, uma boa palavra para um bacharelado de teologia. Não, fiquei toda sem graça. A paz do Senhor Jesus, Wesley. Eu fiquei sem graça. Porque a gente está tão focado em estudar, tão focado nas coisas um pouco maiores, que as pessoas estão esperando que a gente abra ali um versículo e fale coisas superficiais. Aí é quando você chega com a palavra mais... Parece que não tem ninguém te ouvindo, porque eles pensam assim, onde que ela vai com isso, né? E a gente está ensinando somente a Bíblia. Então eu fiquei ali sem lugar, né? Pois parece mesmo que falar algo que é profundo assusta as pessoas, e essas pessoas parecem que ficam acuadas, e mesmo não sendo esse o nosso objetivo, é o objetivo de quem gosta de estudar. Seremos mal interpretados, e isso é fato, um lugar desconfortável. Às vezes nós navegamos ali na contramão. Se vocês já viram a série The Chosen, você vai ver que tem uns peixinhos que começam a voltar para trás ali e navegar contra a maré. É assim que a gente se sente, às vezes, tá? É um deserto. Então, o deserto é desconfortável. O deserto na nossa vida, o luto, a tristeza, é desconfortável. Wesley está acompanhando os ensinos sobre Jesus Cristo no livro de João, muito bom. Eu prometi colocar para vocês o PDF, eu não terminei ainda, tá? Essa semana tá um pouco corrido, mas eu prometo. Se você quiser, Wesley, me chama lá, eu passo o meu e-mail, ou você me passa o e-mail, eu passo para você. Tem o PDF, mas assista tudo primeiro. Outro inimigo do deserto: escassez. Não tem loja por lá, não tem cidade ou hospital perto, não tem saída. Deus nos levar para o deserto, nós vamos nos sentir assim também na caminhada cristã, onde nós precisamos só confiar em Deus, tá? Às vezes nós sentimos que não temos em quem confiar mais. Às vezes ouvimos tantas coisas, né? Não sabemos se está certo, se está errado, não sabemos o que pregar, por onde estudar, por onde começar. Parece uma terra sem recurso mesmo, né? Uma terra desértica e mesmo com imensidão tão grande, tão grande. Esses dias eu tenho postado aqui no Instagram, algumas pessoas têm visto aí, muitas igrejas
muitas igrejas e mesmo denominações sérias que estão em busca de sensacionalismo e humanismo. O evangelho da cruz parece que já não importa mais, então é muita escassez, muita escassez. Amém. Essas aulas são maravilhosas. Muita escassez de informação correta. Eu estudo hebraico e às vezes eu estou ouvindo alguma pregação, fazendo alguma coisa aqui em casa, e eu vejo o pastor falando, existe, essa palavra hebraica é isso, isso, isso. De repente eu falo assim, não, peraí, não é isso. Onde que ele tirou isso? Muita informação torcida. E é uma imensidão, mas com poucas informações confiáveis. Tá? Muita escassez. Então, o deserto é lugar de escassez. Nós estamos fazendo uma similaridade aqui com o estudo. Deserto também, os inimigos do deserto é a dependência. Lugar de dependência. No deserto, se nós não dependemos da proteção e do cuidado de Deus, não vamos chegar a lugar nenhum. Deserto é lugar de ser tentado. Qual o início? Não entendi a pergunta, Wesley. Não entendi a pergunta. Moisés foi levado ao deserto, 40 anos da sua vida, e sendo preparado para liderar no deserto. Ele já era um homem praticamente doutorado, eu estou falando de Moisés, e que precisou ir para o deserto para aprender com Deus. Mas como assim, irmã Luciana? Moisés era já um cara estudado muito. Atos 7:22, anota aí. Atos 7:22, diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés, Atos 7:22. Atos 7:22. Deserto é lugar de dependência, de quebrar o ego. Aprender é uma coisa, ter sabedoria é praticar o que se aprende. Moisés tinha muito aqui, mas faltava o coração para Deus. Outro inimigo aqui são os animais selvagens. Os animais selvagens do deserto. O mundo, Satanás, o nosso eu pecaminoso também, que permanece aqui em nós, que a nossa vontade que milita contra o Espírito são como animais selvagens, predadores tentando nos devorar todos os dias. Davi, ele luta com o urso, ele luta com o leão. Nós vamos falar no dia 5 de setembro, daqui uns dias, sobre as metáforas e os significados desses animais, de alguns animais dentro da Sagrada Escritura, desses animais que viviam no deserto. A gente vai falar do urso, do leão, a gente vai falar do leão e de alguns animais aí. O povo gosta dessa metáfora, a gente vai trazer um pouquinho de metáfora aqui também, tá? Então é isso, um lugar perigoso. Começou por qual livro da Bíblia hoje aqui? Tô falando de um tema bem aleatório aqui. E eu usei aqui Êxodo 31 para a gente começar a falar. Mas estou falando dos inimigos do deserto só. Então, lugar perigoso. O deserto é um lugar perigoso. Quando Jesus nos ensina a orar, nos livra da tentação, nos esconda em seus braços de amor, nos protege a nossa mente, protege a mente dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos adolescentes, das ideologias desse mundo má por lá. Lugar de dependência de Deus, sem a dependência de Deus não vai dar certo. Lugar de escassez, lugar desconfortável. Esse é o deserto. Somente esses poucos aí que a gente vai falar hoje, tá? Vai ser bem rapidinho a nossa live aqui.
E eu vou trazer no final dessa live, dessas 5 lives, uma palavrinha hebraica para você anotar aí. E eu vou mostrar para você como o hebraico ele é poético e ele traz uma ligação bem profunda de alguns nomes com aquilo que está acontecendo na história. Então a segunda parte agora da nossa live de hoje, tá? Assista depois aí, escreva Os Inimigos do Deserto aí, tem muita coisa para você ruminar, para você entender e compreender, tá bom? Tenho certeza disso. Então, vamos falar de Moisés, já que já falamos dele aqui. Moisés, Êxodo 31. Moisés ali ajuda Deus ali a escolher aqueles homens ungidos. Moisés, um homem, Atos 7, 22, cheio de conhecimento, mas que foi levado para o deserto, foi levado para essa escassez, tentação. Deus, ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, que Deus vai nos levar para o deserto, para nos provar, para nos testar, para saber o que está no nosso coração. Então, lugar de deserto é lugar de prova, tá? Vamos lá, Êxodo 2:10. Êxodo capítulo 2, versículo 10. A gente vai fazer que é uma pequena palhinha do Mais Hebraico. O meu Instagram aqui é Luciana Mais Hebraico. Então a gente vai fazer aqui o Mais Hebraico, o método Mais Hebraico aqui em Êxodo 2:10. Vocês estão gostando da aula aí, gente? Dá um oi pra mim aí, está tudo bem. Êxodo 2:10 diz assim. Êxodo 2:10. E ela deu para... Deixa eu abrir aqui que eu fechei. Êxodo 2:10. Falar sobre Moisés. Ok. E chamou seu nome Moisés, porque... E disse, porque das águas o tirei. O nome Moisés está ligado a essa segunda frase aí, porque das águas o tirei. Moshe. Moshe em hebraico. Moshe. Moshe. Amém, Ju? Porque o retirei das águas. Que min hamaim meshitiru. Esse verbo aqui, ó, meshitiru, vem de machar. A mesma raiz para boa noite. A mesma raiz para Moshe. Que mim ramai meshitiru, porque das águas o tirei. Então Moisés, o significado do nome de Moisés é tirado, retirado, do verbo machar. Já me fez lembrar aqui daquele versículo lá em Colossenses. Deixa eu digitar aqui para ver se é isso mesmo. Ele nos transportou das trevas. Pera, Elvis. Vem cá. Elvis, que bagunça que você fez no chão. Que fala oi. Fica latindo aí, ó. Ei, ai, ai. Vamos terminar aqui a nossa live. Colossenses 1:13. Diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para o reino do Filho amado. Ele nos tirou, a mesma palavra lá para Moisés, das águas foi tirado. Moshe, em hebraico, vem de meshitiru, porque foi tirado das águas. Gostaram? Anotaram aí? Tirado é a última palavra de Êxodo 2:10. Várias e várias vezes vai ficar gravado para vocês assistirem. Eu tô com o Elvis aqui, o Elvis Presley. Fala oi ali e fica quieto. Você lá embaixo você tá latindo.
Pronto, acho que eu finalizei a aula de hoje aqui. Vou deixar gravado. Amanhã tem mais. Amanhã e até dia 6. A gente vai fazer uma sequência bem puxada aqui. E eu vou passar os temas para vocês aqui. Dia 3, amanhã, a gente vai falar de deserto. O Deus que guia, que lidera, que refresca, que protege, que provê. Dia 4, segunda-feira, a gente vai falar do cuidado especial de Deus e como ele se revela para nós. Vamos falar de sabedoria, força, generosidade de Deus. E depois, dia 5, né? Prometido, a gente vai falar de metáforas de animais. Leão, urso, javali, raposa, raposinha, jumento, corça correndo pelas águas. A gente vai falar... Você quer descer? A gente vai falar de tudo isso. E dia 5, quem foi Davi? Quem foi Davi? Com quantos anos Davi conheceu Betseba? Com quantos anos ele foi ungido? Com quantos anos ele chegou ao reinado? Essa idade, essa ordem cronológica, eu creio que eu consigo fazer tudo às 20 horas, tá? O horário. Um pouquinho atrasada, mas às 20 horas. Hoje eu tô um pouquinho atrasada, mas eu acho que eu consigo fazer tudo às 20 horas, vai ficar gravado. Essa ordem cronológica da vida de Davi já nos ensina muito. As metáforas, sim, é importante a gente falar de metáforas, tá? Muito importante a gente aprender e falar dessas metáforas aqui para vocês. Então, esses são os temas. E amanhã, então, a gente vai falar de deserto. Literalmente, que é a palavra deserto em hebraico. Vou deixar essa palavra para falar amanhã. E é surpreendente entender como essa palavra tem tudo a ver com aquilo que Deus vem fazendo no deserto com Israel. Ó, Deus abençoe. Deixar gravadinho aqui também no YouTube. Tá? Então a gente pegou os últimos versículos, são Êxodo 2:10 e Colossenses 1:13. Ele nos resgatou, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Nós fomos resgatados, nós fomos tirados. Glória a Jesus por isso. Guarda essa palavra aí no seu coração. Vou me despedir de vocês aqui no YouTube primeiro. Deus abençoe vocês.